Bom dia, gente. O meu nome é Luísa e o meu orientador é o Rickson Mesquita e eu sou da turma Hiperposição dos Charmes. O tema do meu trabalho é percepção da neuroplasticidade no processo da aprendizagem da linguagem com técnicas de neuroimagem. E se fosse antes do trabalho, eu não ia entender boa parte do que está escrito aí, então aos poucos eu vou explicando para vocês. Para começar a falar sobre o que eu preciso falar, a gente pode pensar o que permite a sobrevivência. E o que é sobrevivência nesse caso? Sobrevivência eu quero dizer com a manutenção da vida. A vida em um cenário que muda, não um cenário estático, um cenário em constante mudança. E o Darwin, ele tem uma frase, o Darwin é um biólogo britânico famoso e da seleção natural, e ele fala, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, é o que melhor se adapta às mudanças. A palavra-chave aqui é a adaptação. O que a adaptação quer dizer? Adaptação é a capacidade, a característica que dá maiores chances de sobrevivência à espécie, no caso. Porque o Darwin, ele fala na seleção natural que você tem essas mudanças. Na época, ele não entendia como aconteciam as mudanças. Ele depois veio o neodarwinismo e completa e fala que eram as mudanças gênicas, você tem alteração no DNA, enfim. Mas não é esse o ponto. O ponto é que você tem as mudanças ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos, e a natureza ela vai selecionar essas mudanças. E é essa seleção que causa uma melhor adaptação. As características mais benéficas, elas permanecem. Mas aqui, a gente está falando de uma adaptação, de uma sobrevivência da espécie, durante milhares de anos. E se eu pensar durante a vida de um único indivíduo, um período viável, um período em que de um indivíduo, não da espécie. Para isso, essa resposta é a aprendizagem. A aprendizagem é a capacidade que permite a adaptação em um período viável de vida, de um único organismo, de um único indivíduo. Por quê? A aprendizagem, ela é a resposta não programada, desencadeada pelo ambiente, desencadeada por vivências, experiências, um estímulo que provoca ou mudança do comportamento ou ela reforça ele. E a aprendizagem, ela está em vários exemplos. Ela está no nosso cotidiano. Nessa época da pré-história, por exemplo, primeiro contato com o fogo. Como que você entende que o fogo é perigoso? Você vai aprender através de sentir o estímulo do calor, sentir que queima. Assim como qualquer pessoa com o primeiro contato com o fogo. A aprendizagem, ela está em diversos processos. Ela é o que permite a gente aprender a andar de bicicleta, aprender que se você está no asfalto, tem areia e for muito rápido, você pode derrapar. Isso é uma experiência própria, nunca vou repetir, me ralei inteira. E ela permite a gente aprender um instrumento, ela está em diversos momentos. Mas a aprendizagem, então, ela é a resposta, a gente entendeu até aqui. Mas o que está por trás dela? Como que ela acontece? O indivíduo, ele está constantemente interagindo com o ambiente. Como que ele interage com o ambiente? Através dos 5 sentidos. É através dos 5 sentidos que ele recebe o estímulo. O estímulo, ele gera um impulso nervoso. O que é o impulso nervoso? O impulso nervoso é uma sinalização elétrica. É a forma de comunicação entre os neurônios. Esse impulso nervoso, ele gera uma resposta, e é essa resposta que permite a aprendizagem. A aprendizagem é essa resposta que é controlada pelo cérebro, através da neuroplasticidade. Então, o mecanismo que permite a aprendizagem é a neuroplasticidade. Mas o que é neuroplasticidade? Estou ficando... posso beber um pouquinho d'água? Rapidão, desculpa. A neuroplasticidade, então, vamos destrinchar a palavra para entender. Neuro é alguma coisa relacionada com o cérebro. E plasticidade, ela vem do grego plásticos, que significa algo que pode ser moldado, algo que pode ser esculpido. Então, neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, de ser alterado, de ser modificado. E você pode pensar, como assim? O cérebro ele muda. E durante muitos anos, durante muitos séculos, acreditava que ele era estático.
A literatura, a ciência, ela acreditava que ele era estático. Cientistas tentaram provar, eles tentaram fazer alguns experimentos, mas foi a partir de 1960, com o Mark, que ele conseguiu provar de verdade que a neuroplasticidade ela existia. O que ele fez? Ele pegou ratazanas, ele colocou em gaiolas viveiros. Ele e os colaboradores, não foi um trabalho sozinho. Ele colocou nessas gaiolas viveiras, e essas gaiolas elas tinham diversos estímulos, tanto para obter alimento, quanto para brincar, e tanta interação com outros indivíduos. Ou seja, essas ratazanas elas estavam recebendo mais estímulos. E aí o que eles fizeram? Eles perceberam, através desse experimento, que essas ratazanas elas tinham um melhor desempenho ao resolver os labirintos, e depois que elas foram sacrificadas, percebeu-se que o córtex delas, que é a região superficial, cérebro, era mais espessa. É mais espessa que as ratazanas que não obtinham esses estímulos. Então, aqui se provou que através da interação, através da maior estimulação, você tem uma modificação cerebral. Alguma coisa ali aconteceu. Estava mais espesso, mais grosso. E tanto é que a Marianne Diamond, ela é uma das fundadoras da neurociência. Eu não achei dados que ela participou do experimento do Mark, mas ela estava nessa estopim, nesse começo. E tanto é que ela fala, era a primeira vez que alguém havia visto uma mudança estrutural em um cérebro animal, tendo como base diferentes tipos de experiência em sua vida inicial. 3 anos depois, ela repetiu o experimento. Enfim, aqui se percebeu algo que pode parecer simples, mas é muito bonito. E a neuroplasticidade, então, é essa capacidade do nosso cérebro. Mas ela tem diversas maneiras de ocorrer. A gente pode perceber ela de diversos jeitos. E como que ela pode acontecer, então? Alguns jeitos são: os neurônios, eles podem migrar para diferentes locais. Pode acontecer neurogênese. O que é isso? Partes do cérebro, no caso a gente está falando dos neurônios. Gênese é a formação. Então, neurogênese, formação de novos neurônios, é um dos meios. Sinaptogênese é a formação de novas sinapses. O que é sinapse? Aqui, peraí, estou tentando clicar. Foi. A gente tem um neurônio. O neurônio aqui são os dendritos, os axônios, a bainha de mielina, que ela é uma estrutura lipídica que evita a perda do impulso nervoso. E entre o contato, a comunicação entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro, você tem a sinapse, é esse ponto de comunicação. No caso, eles não se tocam, mas essa imagem não está perfeita. Enfim, o que eu queria mostrar aqui, você tem a formação de novas sinapses, ou seja, formação de novos pontos de comunicação. E aqui a gente está falando, até agora eu falei de formação de novos elementos, mas também pode ter a poda neural. O que é isso? A poda neural é a eliminação. E outro mecanismo é o long-term potentiation ou depression. O que é? É o fortalecimento das comunicações através do quê? Do aumento do fluxo do cátion bivalente do cálcio. E o depression é o enfraquecimento. E como que aumenta esse fluxo, no caso do cátion? Através da maior uso, através da maior atividade na área. Então, quanto maior você usa aquela rede, maior o fluxo, maior o fortalecimento, a potenciação. E a depressão é o contrário. Então, a depressão, ela enfraquece, ela vai fazer o que aconteça? Dificulte a transmissão do impulso nervoso. Não dificulte, mas não vai ser tão fácil. E outras maneiras são, quimicamente, você pode ter os neurotransmissores, o aumento da produção deles. O que é isso? O neurotransmissor é uma substância química que ela sinaliza o impulso nervoso. Seriam essas bolinhas aqui. E estruturalmente, você pode ter um aumento do volume e da quantidade das ramificações. Quando eu digo ramificação, eu quero dizer os dendritos, ou os axônios. Mas, então, a aprendizagem acontece através do mecanismo da neuroplasticidade. E a aprendizagem, ela é a nossa capacidade de adaptação durante a nossa vida, durante a vida de um organismo, para que a gente sobreviva. Porém, a aprendizagem está tanto nessa importância diária, quanto na importância
da aprendizagem de qualquer aspecto. E um dos aspectos que eu vou falar é a linguagem. Quer dizer, o aspecto que eu vou falar é a linguagem. Por que estudar a linguagem? Por que ela é interessante? A linguagem ela é interessante porque ela não é uma função primária. O que é isso? Função primária é o que os nossos estímulos recebem, os nossos estímulos saem naturalmente deles. Ela é uma função que a gente chama de função de ordem superior. O que isso significa? Ela não é só sensação, não é só receber sensação. A linguagem vai muito além disso. Nem todo mundo obtém linguagem. Pesquisei, tem esse cientista, um linguista, Daniel Everett. Durante 2005 e 2014, ele publicou vários artigos sobre essa tribo, o Piranhá. O Piranhá vive na margem do rio Maici, no Amazonas, e é uma tribo que ela não tem linguagem. Como que ela se comunica? Ela tem 7 consoantes, 3 vogais, ausência de numerais, eles não nomeiam cores, eles não têm orações subordinadas. Durante a caça, eles assobiam a sentença. E a diferença da frequência que eles assobiam significa coisas diferentes. E o que isso mostra pra gente, então? Que não são todos que obtêm a linguagem. Por quê? Porque... Ah, não, já vou falar isso. A diferença aqui é, eles não obtêm a linguagem. O que eles têm? Uma língua. Essa é a diferença. A linguagem ela é mais complexa. A língua, ela é utilitária. Ela é para tarefas concretas. Ela não demonstra emoção, ela não tem flexão de verbo, ela não tem pronome. É a mesma coisa quando a gente pensa de golfinhos. Já ouviram que golfinhos eles conseguem falar, que eles conseguem se comunicar? Essa comunicação não é uma linguagem, é uma língua utilitária. Para quê? Para caçar, para se reproduzir, para sobreviver. E a linguagem vai além disso. Quando a gente pensa na linguagem, você tem 3 elementos principais para entender a comunicação. Você tem o emissor, que é quem fala, a mensagem, o receptor, que é quem recebe, e os outros são mais enfeites. O referente é o contexto, o código é a língua e o canal é o meio. Mas aqui, quando a gente fala da linguagem, a linguagem ela não é totalmente entendida, ela não é algo que a ciência entende completamente, perfeitamente, como muitas outras coisas. O que a gente consegue ver são indícios que permitem ao ser humano ter linguagem. Porque, por enquanto, a gente só o ser humano obtém linguagem. A gente não sabe por quê e a gente não sabe se só a gente tem. Porém, o que a gente consegue ver que permite a linguagem, os indícios são: os primatas, eles possuem estruturas hierárquicas paralelas, ou seja, é uma organização. Essa organização ela é um dos indícios que pode facilitar a linguagem. E essa organização, a gente já consegue perceber nas regiões perissilvianas das crianças. Assim como no uso da linguagem, a gente consegue ver nas crianças áreas específicas que são mais ativadas, como o lobo temporal e a região frontal. Essas regiões, essas estruturas que a gente tem, são indícios que permitem a linguagem. Desculpa. O que faltou falar é, essa ativação da área do lobo e da região frontal é de acordo com a reação à troca de consoante e voz, de masculino e feminino. Analisando isso nas crianças, a gente consegue perceber que eles têm uma boa reação, tanto à troca de fonema quanto à voz. E isso nos mostra, são indícios que possibilitam a linguagem, porque para entender a linguagem, você precisa ter essa noção. Quem é o emissor? É masculino, é feminino? O que está falando? Então, você tem que ter uma boa noção do som, e isso a gente consegue captar. Na linguagem, uma coisa muito legal de se estudar, e que permite várias coisas que eu vou falar, é estudar os recém-nascidos. Por quê? Os recém-nascidos, eles têm uma facilidade na aquisição da linguagem. Se a gente perceber, as crianças, elas conseguem aprender a língua nativa muito mais rápido que um adulto aprendendo a segunda ou até a primeira, se a gente pensar em casos de pessoas surdas que tiveram isolamento, em casos raros, e só foram aprender posteriormente. As crianças, elas têm essa facilidade. Por quê? Vou explicar. E outro ponto legal das crianças é que como elas estão no início da formação, elas estão no início do desenvolvimento, se a gente estimular elas de forma diferente e ver como o cérebro reage a isso, a gente consegue fazer comparação e entender melhor o que está acontecendo.
Foi nessa linha de raciocínio que os cientistas eles pensaram, vamos testar um fator então. Vamos testar o fator do som. Será que, para entender melhor a linguagem, será que expor ao som, estar exposto ao som por um maior período de tempo vai acelerar a obtenção da linguagem? E foi assim que eles fizeram um teste. Eles pegaram recém-nascidos prematuros, de 6 meses, ou seja, faltava 3 para a gestação completa, e pegaram crianças de gestação completa. Aí eles introduziram uma mudança consonantal numa sílaba, repetindo ela várias vezes. E essa diferença, essa incompatibilidade na resposta, ela só foi desaparecer nessas crianças, para as crianças de gestação completa, depois de 12 meses de idade, ou seja, 1 ano. E para as crianças prematuras, 15 meses. Por que eles pegaram os prematuros? Os prematuros nasceram, tiveram o parto, 3 meses antes. Então, essa exposição de 3 meses, ela está influenciando? Ela vai ser determinante para a linguagem? Eles perceberam que não. Como assim? É 15 meses, enquanto de gestação completa são 12. Aqui a gente percebe um problema. O problema principal é o ponto de referência. A gente estava tendo como referência o parto, mas o desenvolvimento ele não começa no parto, ele começa na fecundação. Então, a gente precisa ter uma linha do tempo em que o nosso ponto de referência é o mesmo para fazer alguma comparação. Então, se a gente analisar, acaba que dá o mesmo tempo. Da fecundação de gestação completa, você tem os 9 meses da gestação, aí o parto, depois os 12 meses para o desaparecimento dessa mudança. Enquanto para os prematuros, você tem 6 meses, parto, 15 meses para o desaparecimento. Ou seja, um total de 21 meses. Daqui, o que a gente percebe? A gente percebe que você precisa ter uma estruturação mínima para desaparecer a mudança. Por quê? Porque só depois de um determinado tempo a gente conseguiu que algo acontecesse. Então, o fator do som, a exposição ao som, não é determinante. E há uma maturação mínima que a gente chama, ou seja, uma estruturação mínima para que determinadas ações sejam realizadas pelo nosso cérebro. Então, o que acontece? O que não pode confundir é que desde os 9 meses, o ser humano ele não nasce pronto. Depois dos 9 meses, continua um desenvolvimento, principalmente cerebral, que é o que os cientistas, depois de maiores estudos, chamam de período crítico. O período crítico ele é uma janela de sensibilidade, é uma janela que você tem uma maior taxa de plasticidade. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Você tem uma maior formação de neurônios, maior sinaptogênese, você tem uma laterização. O que é a laterização? É a migração dos neurônios, mas para áreas específicas. Ou seja, os neurônios que eles vão ter determinadas funções, eles migram para áreas mais próximas um do outro, para neurônios que têm a mesma função, aquela área que vai ter a mesma função, ela seja, você está mais próximo um do outro, você tem uma melhor comunicação mais rápida. E então, o recém-nascido, ele precisa desse período crítico, ele precisa dessa maior taxa de plasticidade. Por quê? Porque ele precisa, para ter toda a noção de percepção ambiental, ele precisa perceber o ambiente ao seu redor, além de aprender tudo que ele vai desenvolvendo. E então, durante o... Ai, gente, estou me confundindo, mas, enfim. As crianças, então, elas têm essas duas coisas ao mesmo tempo. O período crítico, que é essa maior taxa de plasticidade, mas conforme ele vai fechando, a maturação vai aumentando. Por quê? Porque você vai tendo essa estruturação. E é o período crítico que permite aos recém-nascidos terem uma maior facilidade em aprender a linguagem. Porque você está criando diretamente redes neurais úteis, digamos assim. Diretamente redes neurais que vão ser usadas, diferente do que só adaptar, moldar posteriormente quando elas estiverem formadas mais tarde. E ao mesmo tempo você tem essa maturação, que é essa estruturação, que também é imprescindível para que as determinadas ações aconteçam, como o desaparecimento da mudança. E tudo isso
que é o tema principal, a gente consegue perceber no cérebro, de uma forma não invasiva, diferente de abrir o cérebro, diferente de sacrificar os nossos indivíduos, como sacrificaram as ratazanas, através das técnicas de neuroimagem. No caso, eu vou falar da ressonância magnética, e eu já vou explicar. Essa imagem aqui, ela representa, a gente consegue perceber o período crítico, perceber a maturação. Por quê? Se a gente perceber, aqui em cima tem as imagens do cérebro adulto. É a comparação dos cérebros, no caso, de acordo com a mesma estimulação. É a reação cerebral a partir da audição de uma mesma frase, de uma mesma oração. E aí a gente pode perceber que as áreas ativadas, elas não são as mesmas ainda, mas elas já são um pouco parecidas. E o que isso indica pra gente? Aqui a diferença é o tipo de corte, tá, gente? Aqui, se não me engano, é axial e aqui é sagital das crianças. A gente pode perceber que como as áreas não são as mesmas, por quê? Por causa do período crítico. Por causa que você ainda está tendo essa formação, esse desenvolvimento. E a maturação não é completa. Isso não indica, uma coisa muito importante de ressaltar, é que não quer dizer que após o período crítico, após a maturação, o cérebro se torna estático. É exatamente o contrário que a gente está falando aqui. Depois da maturação, você continua tendo a neuroplasticidade, continua aprendendo. É o que permite a aprendizagem. E terminou uma parte mais biológica e falar da ressonância. Então, como que a gente consegue fazer essas imagens? A ressonância magnética, ela é uma técnica de neuroimagem extremamente importante. Ela está revolucionando, assim como as técnicas de ópticas, elas estão revolucionando a neurociência. Por quê? Porque você não tem o uso de radiação ionizante, isso diminui o risco de vários problemas de saúde. Você não precisa da injeção de contraste e você obtém uma ótima resolução. Além de que ela permite vários testes no mesmo indivíduo com diferentes estimulações. E a ressonância, como que ela funciona? Ela utiliza um princípio físico, magnético. Ela utiliza o princípio de que as partículas elas têm uma propriedade chamada momento magnético intrínseco. Isso é uma propriedade assim como a carga. O que isso significa? É a mesma coisa que o spin, é o mesmo nome. Tem uma direção, então no núcleo a gente está olhando o núcleo, porque ressonância magnética nuclear, que mudou o nome, mas a gente está olhando o núcleo. Os átomos, eles têm dentro do núcleo os prótons e os nêutrons. Cada partícula vai ter esse spin em uma direção diferente. Se você tem um número par de partículas dentro desse núcleo, os spins vão estar em direções aleatórias, somando, você não tem efeito, a gente chama que ele está emparelhado. Sem um campo magnético, você não tem um efeito magnético, você não tem diferente de se você tem um número de partículas ímpar no núcleo, a gente chama que está desemparelhado. O que acontece? Você tem um spin de uma direção preferencial. Um spin ele vai sobrar. E é aí que a gente vai ter o efeito magnético ao expor esse átomo em um campo. Por quê? Porque o spin ele vai se alinhar ao campo que a gente está expondo. E é isso que a ressonância magnética usa. Ela vai utilizar a análise do átomo de hidrogênio. Por quê? Porque ele só tem um próton. E é mais fácil, ele tem um menor momento magnético, a soma dos momentos magnéticos é menor. E o momento magnético, ele acaba agindo como uma resistência na hora de você colocar o campo. Na hora de alinhar, digamos que o campo é aqui, e o spin está aqui. Na hora de alinhar, o momento magnético ele age como uma resistência. Então, o menor momento magnético do próton, do hidrogênio, faz a gente ter uma maior facilidade. Além de que o hidrogênio, ele é muito abundante no nosso corpo. Por quê? Por causa que ele está nas moléculas d'água. E como a água está presente, 70% do nosso corpo, eles falam que é composto de água, é fácil de analisar. E aí, o que acontece? Então, a ressonância magnética, você tem uma corrente elétrica muito alta, que ela vai gerar um campo elétrico alto, 7 Tesla, se não me engano. E ao expor o paciente a esse campo, você vai... Campo aqui, vou fazer
imaginando assim, você vai fazer com os spins do próton. O spin do próton se alinham ao campo, e aí o que o aparelho vai fazer? Ele vai liberar um pulso, que é o pulso de radiofrequência, e a gente chama de tombar o spin, ou seja, mudar a magnetização. E vai mudar, o pulso vai passar, ok? O spin está processionando. Quando passar o pulso, o que vai fazer? Ele vai voltar para o campo que já estava, porque não tem mais essa energia. E na hora que ele faz isso, o tempo que ele demora para voltar é o que a gente analisa. A gente percebe diferentes tecidos vão ter diferentes tempos. Isso nos dá uma informação. Mas, como que isso, então, mostra a imagem, no final das contas? A imagem, ela é formada, a gente está analisando o quê? A atividade metabólica. E a atividade metabólica, ela acontece, se você tem uma atividade metabólica maior em determinadas áreas, é porque elas estão sendo ativadas. E para que você tenha uma atividade metabólica maior, você precisa de oxigenação. Porque para obter energia, o corpo precisa de oxigênio. Aquele processo que a gente aprende na escola. E o oxigênio, como ele é transportado no sangue? Através da molécula de hemoglobina. E a hemoglobina, ela possui ferro. O ferro, em contato não, mas exposto ao campo, ele vai perturbar a informação que a gente já tinha. E essa perturbação que vai gerar a nossa imagem, vai gerar a nossa informação. Gerando todas essas cores e mostrando as cores são colocadas depois, mas enfim. Vai mostrar as áreas que estão sendo ativadas. E as conclusões, então. A aprendizagem é imprescindível para que você tenha a sobrevivência do indivíduo durante seu período, que ele se adapte. Ela acontece através da neuroplasticidade. E para que a gente consiga perceber a neuroplasticidade e continuar evoluindo a neurociência, é imprescindível que as técnicas de neuroimagem, tanto a ressonância magnética quanto as ópticas, mas eu falei da ressonância magnética porque ela é mais comum, as outras ainda estão em fase de teste, e é o exemplo que eu expus aqui. Muito obrigada. Obrigado, Luísa, parabéns. Perguntas? Agora deu para dar uma acordada. Meu sanduíche, pão com peito de peru, pronto, maravilha. Bom dia. Eu estava olhando ali aquela imagem da comparação entre o cérebro adulto e o cérebro infantil, a resposta aos estímulos. Me parece que o cérebro adulto ele ativa de uma forma bem mais simétrica, bem mais bonitinha assim, enquanto que o cérebro da criança parece ser um pouco mais caótico. O processo de aprendizagem tem a ver, talvez, com esse caos, com esses padrões diferentes que vão se formando e aí causa novas conexões ou algo do tipo? Aqui, a gente não está analisando a aprendizagem em si, a gente está analisando o estímulo e a gente consegue ver esse caos porque exatamente ele não está estruturado. Mas a aprendizagem, sim, é um caos porque você está mudando, mas não é tão caótico assim. Porque, como eu disse, aqui é o período crítico. E quando você está aprendendo posteriormente, mais adulto, em outra fase do desenvolvimento, você não tem toda essa mudança. Isso não acontece. É menor. Bom, eu tenho uma pergunta. Então, assim, imagino que com a idade, né, isso vai mudando, como você mesmo mostrou, né? E como é que são essas mudanças? Quer dizer, a partir de que idade que fica mais difícil você aprender coisas novas? Como é que... Eu não procurei uma idade exata, mas conforme o tempo vai passando, eu também não tenho muita certeza disso, mas você tem toda uma mudança na mielinização, por exemplo. Então, os mais velhos, eles acabam perdendo essa mielina e dificulta o impulso nervoso, mas a maior taxa de plasticidade, ela é durante a infância. Só que o importante aqui é o treino, como é a prática. Então, quanto maior o uso, maior
a plasticidade maior, fortalecimento das redes neurais você vai estar causando. Então, na minha percepção, se você continuar estudando, se você continuar praticando, você vai dificultar esse, não enrijecimento, mas essa dificuldade de aprender. Então, eu acho que a constância, se você não parar de praticar, te ajuda. Obrigado. Calma. É porque eu trabalho com ressonância, ela está com medo, não vou perguntar nada de física da ressonância. É só uma dúvida mesmo nesse... Como que foi esse experimento? Qual foi o estímulo que foi dado? O estímulo foi, pelo que eu entendi ao ler o artigo, foi só ao ouvir a frase. Eles falaram e essas foram as áreas ativadas. Porque ele falou da simetria. Algumas funções no cérebro são simétricas, outras não são. Então, aí, provavelmente, o que a gente está vendo muita simetria na região temporal de audição, que vem para os dois. A de linguagem, ela é assimétrica. Então, nos adultos é mais lateralização, na grande parte dos adultos, à esquerda. Então, a gente veria mais ativação do lado esquerdo. Região temporal também e região frontal. Então, assim, só te perguntei por isso. E isso é uma das coisas, só complementando, da ressonância, que a gente pode fazer muitos estímulos diferentes. E isso é bom, mas também isso é ruim, porque aí que tipo de estímulo que você vai escolher que vai ser o ideal para realmente ver aquilo que você quer, né? Então, enfim, mas foi muito boa a apresentação. É muito interessante, eu não tinha pensado por essa perspectiva. Hoje eles fazem muito em repouso. Então, você deixar a pessoa em repouso, sem fazer qualquer tipo de estímulo, e aí tem a mesma técnica de aquisição da imagem, o que muda é como você analisa o dado. Então, você vê regiões que, em repouso, elas já estão trabalhando juntas. E aí se percebe que, por exemplo, regiões do córtex motor, quando a gente mexe a mão, elas estão trabalhando juntas, elas têm essa conectividade mesmo que a gente está em repouso. Então, elas têm um sinal muito similar, assim. Então, indica que o nosso cérebro já está ali preparado, né? A gente está em repouso e está preparado. Quando vier um estímulo, eu já sei o que eu tenho que fazer e quem tem que trabalhar. Então, enfim. Vem para Ribeirão. Luiz, e esse estímulo que eles tiveram, era da língua nativa que eles falavam? Eu acho que sim. Eu não lembro de ter visto isso no artigo. E você tem alguma ideia do que aconteceria se fosse um estímulo estranho, tanto ao adulto quanto do infante, assim? É uma resposta diferente. Tanto é que essa parte aqui, tanto é que eles falam que essa mudança, ela é a partir do momento que você cruza um limite fonético não ativo. Eles falam assim, mas é bem complexo de entender desse jeito, né? Ou seja, a partir do momento que você ouve uma língua estrangeira, você vai ter reações diferentes. Tanto para mudanças, porque eles falam, nesse caso, eles testam em famílias espanholas, porque determinadas sílabas são mais comuns. E aí, ao mudar a sílaba, se você pegar outra língua, talvez não seja tão comum, e aí você tem uma mudança na resposta, né? Na interpretação. Esses diferentes fonemas aparecem brilhando em partes diferentes ali, não sei, um pouquinho distantes uma das outras, de língua para língua. Uma mesma frase traduzida de uma língua para outra varia de regiões totalmente diferentes, né, na interpretação da frase. Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? A mesma frase traduzida em uma outra língua poderia ativar regiões diferentes do cérebro. Não tenho certeza disso. Eu acho que sim, porém, a área que você está responsável por a linguagem, ela acaba não mudando, né? Eu não sei se mudar a língua, você tem uma mudança da área, mas como a área da linguagem, da audição, por exemplo, como a professora disse, ela é aquela área. O jeito que você interpreta, eu acho que não tenho certeza se muda a parte do cérebro que é ativada. Porque se o estímulo fonético muda, eu imaginaria. Aí sim, né? Porque você está testando coisas diferentes. Como a professora disse, a parte da linguagem, lobo, e a parte da audição mais simétrica, aqui na frente. Cadê? Igual essa parte aqui de cima.
Bom dia. Bom dia. Nessa imagem, quando está sendo fornecido o mesmo estímulo para os dois, a gente vê que nas crianças, nos bebês, uma menor área ela é meio que atingida, entre aspas. Eu realmente só não tenho palavra melhor para descrever. Enfim. Sendo que também foi dito que crianças muito jovens também têm uma maior capacidade de aprendizado, como, por exemplo, no caso de aprender um idioma. Então, se eles têm essa maior capacidade de aprendizado, logo, uma maior capacidade de processamento a respeito desse tipo de dado, isso não seria um pouco contraditório que eles atingissem áreas menores? Eu acho que não, porque o tamanho da área que ela é ativada não quer dizer a capacidade dele de processar ou não. Só quer dizer que aquela estrutura está pronta para receber aquele estímulo ou não. É isso que quis dizer. Deu para entender ou não? Bom dia, Luísa. Bom, muito obrigado pela apresentação, excelente. Eu tenho uma dúvida em relação a essa questão do estímulo relacionado à aprendizagem. Você chegou a dar uma olhada sobre o tipo de estímulo negativo ou positivo e o que isso impacta no processo de aprendizagem? Vou citar um exemplo, talvez, para facilitar o que eu quero dizer. Algumas pessoas mais velhas relatam que o pai ou a mãe não deixava escrever com a mão esquerda, mesmo ela sendo canhota. E aí o estímulo era bater. Você bate na mão da criança e fala para escrever com a mão direita. E aí você pergunta, aprendeu? E ela fala, aprendi. Considera-se o tipo de estímulo, qual o impacto do tipo de estímulo negativo e positivo no processo de aprendizagem? Dessa parte, eu não sei se negativa por ser canhota, eu não tenho A muita questão noção da agressão. Nas escolas, antigamente, tinha a palmatória, por exemplo. Então, o tipo de estímulo, como que ele afeta a aprendizagem de uma pessoa? Não posso te responder perfeitamente isso, mas o que eu posso te responder é que eu li, por exemplo, duas coisas que eu vou falar. Uma primeiro da outra. A gente estava estudando com o Rickson, por exemplo, o surdo, ele precisa... Não, o surdo não, desculpa, o cego. Ao perder a visão, você acaba tendo que ler pelo Braille, né, o nome? E você acaba tendo que ter você desenvolve essa maior sensibilidade para entender o Braille. Para você desenvolver isso, você vai gerar essa neuroplasticidade para isso. Então, eu acho que se você acaba treinando com a mão direita, apesar de ser canhoto, você vai desenvolver essa capacidade, você vai ter essa neuroplasticidade. Eu não sei como isso influencia negativamente a parte de ser canhoto. Mas outro exemplo que eu vi não foi em um artigo científico, foi em outra fonte, então não tenho certeza se é cientificamente comprovado. Mas o que eu vi é que você pode treinar o seu cérebro para coisas negativas ou não. Nesse caso, ele estava falando de depressão. Ele estava falando de se você acaba pensando muito em coisas, em certas situações, e você acaba desenvolvendo essa ideia, o seu cérebro vai voltar nisso, vai voltar nessa rede negativa que você criou para essa ideia. Então, é isso que é a plasticidade. Você vai, ao escrever com a mão direita, ao treinar ela, você vai desenvolver essa área, essa parte para a mão direita, mas para a canhota eu não sei te responder. Obrigado. A gente entendeu que o Wellington queria reintroduzir a palmatória aqui na História Excelência, mas a gente não vai deixar. Bom dia, Luísa. A falta de estímulos na infância, ela é permanente no aprendizado de uma pessoa ou é reversível, digamos assim? Olha, neuroplasticidade, você tem a capacidade depois, mas, como disse, o período crítico na infância é fundamental que você exponha a criança. Por isso tem várias dessas coisas que falam, não deixar o celular, não sei o quê. Então, acho que quanto maior a estimulação infantil, e dependendo para que atividade, você está enriquecendo o cérebro dessa criança, né? Enriquecendo o cérebro do seu filho, para no futuro ele vai ter maior facilidade para certas
atividades. Porém, não acho que é reversível, porque você vai ter as redes principais formadas, mas vai ser mais difícil de você conseguir o que você quer se você tivesse feito na infância, entendeu? Letícia. Olá, Luísa, de novo. A minha pergunta é sobre a partir de mais ou menos que idade começam a surgir os impulsos que o cérebro de uma pessoa constrói, porque também tem muitas características de onde essa pessoa está inserida, numa sociedade, etc. E também a parte dos próprios reflexos. Se já é algo que a gente nasce com, ou se é algo que pode vir a ser desenvolvido. O que você quer dizer com impulso? Impulso, eu já estou falando de, por exemplo, determinados tipos de comportamentos em certas situações. Reflexos, eu já estou falando, por exemplo, a luz vir no rosto de uma pessoa, virar o rosto, entendeu? Colocar a mão. Aí, enfim, a pergunta segue. Durante as aulas, a gente viu que, tipo, reflexos, eles são algo natural, como que eu posso dizer isso? Eles são inato, isso. Por exemplo, sorrir o cachorro, levantar a patinha para fazer xixi, isso não obrigatoriamente ele teve que aprender, sabe? Não obrigatoriamente é um reflexo. Eu não estudei muito sobre isso, então não posso te responder. Mas sobre o comportamento, também existe toda uma outra área, toda uma parte específica, tanto é que tem vários artigos. Grande parte dos artigos de neuroplasticidade é sobre o comportamento. Então, como a neuroplasticidade e a aprendizagem ela influencia no seu comportamento. Eu não consigo te responder isso, mas eu consigo te mandar um artigo sobre, tá? E aí depois, se você quiser ler. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, nesses casos de desabilidades de sensoriais, né, como, por exemplo, no caso do cego, que você comentou. Eu não sei exatamente como se define uma região cerebral responsável pela recepção dos estímulos, alguma coisa assim. Mas essas partes, elas são, como pela propriedade da neuroplasticidade, elas são ressignificadas de alguma forma no cérebro deles e respondem não ao estímulo da visão, porque eles não têm esse estímulo, mas eles fazem outras funções que se adaptam a essa condição dele? Primeiro que o estímulo ele não é recebido pelo cérebro, ele é recebido pelos sentidos, né, e transmitido, mas dessa área que não usa da visão, eu não tenho certeza como funciona para te falar. Mas o que eu consigo te falar é que realmente é mais trabalhado. Então, o braille que usa o dedo direito, na hora que ele é ativado, você consegue ver uma área do cérebro funcionando. Agora que você usa e testa o dedo esquerdo, é outra área. Quer dizer, não outra área, mas ela é mais fraca. Dá para ver que ela não é tão robusta. Então, realmente, é alterado. E a gente consegue ver isso, a sua pergunta, ela está, eu acho que eu posso responder de outra forma. Está muito utilizado comum em reabilitação, a gente pode ver. Porque, se você pensar um exemplo que o Rickson deu na aula, você sofre um acidente, sofre o traumatismo craniano, na área que controla a sua mão. Mas a sua mão está intacta, toda a função motor, toda a parte física, ela está saudável. O que não está funcionando é a área do cérebro que controla ela. Se você treinar pela reabilitação, a pegar os movimentos de novo, a área que está morta, a área que não está funcionando, ela vai continuar morta. Porém, essa função ela vai ser não transmitida, mas outra área, outro pedaço do cérebro vai conseguir controlar ela. Então, não obrigatoriamente você perdeu os movimentos, você perdeu aquela área que controla os movimentos. Então, dá para você mover funções. Tá, você consegue mover as funções, mas as partes do cérebro que eram responsáveis pela função originalmente, elas também conseguem sim. Não, morreu. Mas eu não sei, eu acho que não tenho certeza se o cérebro ele consegue diminuir essa área, tipo, e não diminuindo, mas no sentido, se fica morto toda a parte ou algumas minicélulas, elas vão... não consegui transmitir o que eu queria dizer.
elas vão sendo decompostas, mas eu não tenho certeza disso não. Luísa, em relação ao estímulo, você falou da importância do estímulo em idade precoce. E na gestação, isso está comprovado, cientificamente comprovado? Porque eu tenho visto que estão vendendo aparelhos para as mães colocarem na barriga para estímulo por 1 hora por dia. E as que não fizeram, se isso pode ser feito depois, algum estímulo? Não sei dessa parte da gestação. O que eu posso te dizer é que o período crítico, ele é tanto pré-natal quanto pós-natal. Então, toda essa fase de desenvolvimento, você está tendo essa maior taxa de plasticidade. O que eu acredito é que se você tem essa maior taxa de plasticidade, o estímulo vai funcionar. Mas eu acho que existe, como a gente estava falando, a maturação tem uma idade específica, né? Tem a estruturação, ela vai acontecendo. Então, a primeira semana você não tem formação do cérebro. Eu nem sei em que semana você tem. Mas eu não sei se adianta você ter uma estimulação sem ter nem formado aquela parte. Mais alguma pergunta? Então, obrigado novamente, Luísa.